Olá pessoal, meu nome é Denis, eu sou sócio proprietário da Inova Soluções. Nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho da reforma e como ela vai afetar o seu ERP e quais parametrizações você vai ter que fazer para que em janeiro de 2026 esteja tudo funcionando e autorizando automaticamente as NFCEs e as NFEs que você emitir. Primeiramente, explicando um pouquinho sobre a reforma, ela vai simplificar os tributos sobre o consumo que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, PIS, COFINS, ICMS e ISS vão virar 2 impostos só, IBS e CBS. Numa simplificação bem radical de controles, a legislação praticamente vai seguir numa direção só, inclusive com um cadastro de CST. E a base legal para isso é a Lei Complementar 214 de 2025, onde tem todo o conteúdo da lei da reforma tributária. Bom, e como vai funcionar? Na prática, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele substitui o ICMS e o ISS municipal. Já o CBS, ele substitui apenas o PIS e a COFINS, que são impostos federais. Na prática, o que começa a partir de janeiro é o CBS em modo de testes. E como vai ser a apuração desses novos impostos? Vai ser no regime não cumulativo, ou seja, créditos na compra, na aquisição de mercadorias, na venda débitos e sobre o valor agregado você paga o IBS e o CBS. E qual vai ser o trabalho que a gente vai ter com relação ao software? Com relação ao software, ao ERP, a gente vai ter que parametrizar as classificações tributárias dos produtos, cadastrar elas e depois adicionar elas dentro do cadastro de produto. Basicamente é isso. Mas o desafio está na quantidade de produtos e também em alguns detalhes que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Mas a gente tem uma ferramenta muito interessante dentro do software, que ela permite que você altere vários produtos de uma vez só. Ou seja, isso economiza muito tempo. Você pode fazer isso por NCN, você pode fazer pela descrição, pelo conteúdo da embalagem, enfim. Você consegue ajustar diversos produtos de uma vez só e assim você ganha muito tempo fazendo esses ajustes de uma forma muito rápida, talvez em algumas horas. E qual é o desafio? O desafio está na tela agora. A gente tem aqui o mesmo produto, basicamente, né? Creme dental. Só que em um deles, a gente tem aditivos de clareamento. E esse aditivo de clareamento faz com que ele não tenha um incentivo de redução do governo. Então, possivelmente, esses produtos vão ter tributações diferentes, apesar de ter o mesmo NCM. Um incentivado pelo governo e outro não. Então, aí que está o desafio. Porque talvez a gente tenha que ficar de olho no componente do produto ali para a gente saber se ele tem redução na tributação ou não. Aí vão ser tributações diferentes. Bom, mas a boa notícia é que quem tem laboratório fiscal ou emendes não vai ter nenhum desses trabalhos. Tudo vai ser feito de forma automática. Tanto o cadastro de tributações quanto a adequação de cada um dos produtos vai ser feito de forma automática, colocando os tributos do CBS, do IBS e até do IS quando essa tributação sair, quando a lei complementar sair, para que possa ser alimentado os produtos. Vai ser tudo feito de forma automática. E outro benefício do laboratório fiscal, ou da emendes, é que se por acaso houver alguma alteração, tudo vai ser feito de forma automática. Se por acaso alguém cadastrar de forma errada, ele vai ser corrigido também de forma automática dentro de algumas horas. Então, ou seja, há muitas vantagens em ter o laboratório fiscal, principalmente nessa transição. Mas para que esse laboratório fiscal corrija corretamente o cadastro de produtos, ele precisa estar na versão 2.0. Muito bem, quais são os parâmetros, as configurações que têm que ser feitas no sistema? Aqui a gente tem algumas telas, né? Então aqui, essa tela é o cadastro de tributação. E olha só como ele é simples. Basicamente, você tem uma descrição, a CST do produto e a classificação tributária. Daí você tem as alíquotas e as reduções de cada um dos impostos, do CBS e do IBS e assim por diante. Então, a configuração básica provavelmente já vai estar cadastrada no sistema a partir do momento que ele for atualizado, bastando você só atribuir essa configuração dentro do cadastro do produto. Mas pode ser que hajam ocasiões específicas ou operações específicas onde a tributação é diferente. Para esses casos, essa regra específica que está aqui na aba da configuração
ela permite que você cadastre alíquotas e reduções específicas de acordo com a operação. Então, por exemplo, na segunda tela que nós temos aqui, a gente tem aqui, ó, bonificação de consumo. Temos aqui também transferência e eu posso cadastrar alíquotas e reduções específicas para esse tipo de operação. Então, ou seja, qualquer tipo de parametrização vai ser possível ser feita aqui. Porém, as básicas já estarão lá no sistema. E nessa tela aqui, a gente vê o cadastro do produto e o campo do CBS, IBS e IS, notou? Então ali a gente tem as 3 tributações num campo só, muito diferente do que a gente via no ICMS e também até em relação ao PIS e o COFINS também. E onde que está essa tributação no cadastro do produto? Ela está lá dentro de tributação, na parte do ICMS e ICMS-ST, é lá que você vai encontrar ela. Lógico, é um desafio colocar produto a produto, né? Por isso a gente tem o próximo slide que vai mostrar para a gente que ela já está lá dentro da alteração em lote. Então você pode fazer ajuste de diversos produtos de uma vez só, filtrando ali talvez por descrição, quantidade na embalagem, NCM, entre muitos outros filtros possíveis dentro da alteração em lote. Alterações no cadastro feitas, a gente tem o resultado. Aqui a gente tem uma tela da nota fiscal, já com o CBS e o IBS calculados aqui, como a gente pode ver, o valor do CBS e do IBS. E a gente tem aqui um exemplo que mostra como é simplificado mesmo, né? Aqui a gente tem todo o bloco da CBS e do IBS do XML. Ou seja, feito o cadastro de produto, todo o resto vai automaticamente ser calculado e preenchido para que a nota ou cupom fiscal ou qualquer documento fiscal seja autorizado automaticamente. Mas e se eu não tenho laboratório fiscal? Bom, aí o ajuste é manual, mas eu tenho uma dica, uma sugestão minha que pode ajudar. Se você tem uma grande quantidade de itens, como por exemplo tem um supermercado, você pode fazer uma simples alteração de todos os produtos do cadastro apenas para tributado. E depois você vai fazer o ajuste daqueles produtos que têm redução. Aqui a gente tem uma lista de exemplo baseado na situação atual. Por exemplo, na primeira tabela a gente tem produtos com redução de 60% na alíquota. E a gente tem essa lista com as leis, certo? O que você vai fazer? Você vai atribuir lá, selecionar na alteração em lote, apenas carne bovina, leite, queijos, café, e você vai aplicar a tributação de redução de 60%. Depois você vai fazer o mesmo com a segunda tabela, que é a redução de 100%. Feito isso, em algumas horas, você vai conseguir passar por todo o cadastro do produto se você fizer isso pela alteração em lote. Mas e o cronograma, né? Bom, a fase que nós estamos é a primeira fase, entrando na fase de testes do CBS e do IBS com alíquotas baixas, né? 0,9 e 0,1. Depois, em 2027, o PIS/COFINS ele é extinto e aí começa a CBS. E depois uma fase de 2029 a 2032 de transição gradual do ICMS e do ISS. E por fim, em 2033, a conclusão e todos os impostos que a gente tem sobre o consumo vão estar resumidos em 2 ou 3, né? Que são CBS, IBS e também o IS. Mas no dia de hoje, da gravação desse vídeo, o que de relevante falta acontecer que pode afetar você e a sua empresa? Aqui numa pesquisa rápida, eu trouxe 3 itens que, na minha opinião, pode afetar você aí no futuro ou a sua empresa no futuro, que ainda estão pendentes. O primeiro deles é o imposto seletivo, que é o IS, que é um imposto que é chamado imposto do pecado. Ele vai incidir, por exemplo, em cigarros, bebidas açucaradas, ultraprocessados, agrotóxicos. Só que esse IS está aguardando votação final no Senado Federal. Uma outra coisa também que certamente vai influenciar muito é o split payment, que é o quê? É a divisão automática do imposto na hora do pagamento. Então, na hora que o seu cliente pagar, o imposto já vai ser separado. Como que está isso? Atualmente, ele está dependendo de regras técnicas. Então, consultas públicas estão aguardando ali publicação, né, oficial em dezembro de 2025 para o piloto de 2026. E por fim, algo que influencia, mas não tão diretamente a sua empresa, mas todos nós, é
a regra de cálculo diferente para setores complexos, como bancos, combustíveis, planos de saúde, hotéis e assim por diante, que está também em consulta pública. Então, qual é a urgência? A urgência é: cuide do seu cadastro de produtos. Veja se ele está correto, né? Se você tem laboratório fiscal, é óbvio, a sua vida vai ser muito mais fácil, porque os cadastros vão ser ajustados automaticamente. Mas se não, faça isso quanto antes, para que a sua tributação esteja correta e ao vender em 2026 você não tenha problemas com autorização de NFE nem de NFC. E se você ainda tem qualquer dúvida, aqui nesse QR Code a gente tem o WhatsApp do nosso suporte. Fique à vontade em chamar para que nós possamos orientar você melhor ou esclarecer qualquer dúvida que ainda restou.